Só aí. E eu vou compartilhar aqui minha tela também, porque eu tenho uma apresentaçãozinha aqui e a gente vai seguir por ela. Acho que vocês já estão vendo minha tela aí, certo? E vamos lá, vamos continuar essa sequência de estudos no livro de Hebreus. E podem ficar tranquilo para quem está chegando a primeira vez, o Rodrigo, a Maria, o Eccleston teve lá na sexta-feira passada, então vai pegar um pouco o contexto, mas eu vou sempre explicando um pouco o que a gente vai falar. Hebreus 6, parte 1, e aqui o tema principal é o perigo da apostasia. E eu vou falar um pouco sobre o que é apostasia, mas mais importante, a gente vai tentar desvendar juntos aqui o que esse texto da palavra nos traz de valioso. Recapitulando um pouco, o livro de Hebreus é um livro que fala para um grupo de judeus cristãos que estão passando por um período muito delicado em suas vidas, provavelmente sofrendo perseguições, não só na sociedade, perseguição de até familiares, membros, né, da sociedade judaica, porque o judaísmo era a religião instituída dentro dos domínios romanos, era a religião permitida, mas o cristianismo não era. Então, aqueles que eram judeus cristãos, eles sofriam essa perseguição dos seus membros mais próximos, que ainda estavam no judaísmo. E não só isso, muitos desses judeus cristãos, e também gentios cristãos, eram perseguidos por Roma nas perseguições que nós conhecemos, tanto feitas no início do século por Nero, onde muitos cristãos foram levados ali ao Coliseu e foram queimados vivos. Então, é dentro desse cenário que o autor de Hebreus escreve esse livro, que, na verdade, é um sermão. Por que eu digo que ele é um sermão? Porque ele é cheio de exortações, né, que levam os irmãos a viverem um cristianismo a sério, mesmo diante das tribulações. E a coisa mais interessante de todo esse livro, para nós hoje, é que é um livro todo voltado para Cristo. Então, o tema central desse livro, apesar das perseguições, apesar dos desvios de conduta desses irmãos, é a centralidade em Cristo Jesus. Cristo como o maior sobre todas as coisas. E então, lá no capítulo 6, a gente já está num momento onde o autor de Hebreus vai fazer o seu terceiro aviso, né, que é esse aviso contra a apostasia. E lembro lá que no capítulo 5, ele tinha começado a abertura desse aviso, e a gente tinha falado muito da estrutura de argumentação desse autor, onde ele primeiro pontuava o problema, né, identificava ali o comportamento, depois de identificar o comportamento, ele apresentava o problema em si, o que estava por trás daquele comportamento que não era um comportamento devido, e depois ele viria apresentar as consequências desse comportamento indevido, e finalmente ele apresentaria um caminho de solução. Então, na semana passada, nós vimos esse autor falando sobre o que estava por trás do comportamento indevido daqueles irmãos, né? E a gente viu que aqueles irmãos estavam, na verdade, negligenciando a sua caminhada em Cristo. Eles haviam, em algum momento, aceitado Jesus como o Salvador da vida deles, mas eles estavam, por conta dessas perseguições, tentados a associar a sua caminhada cristã com a caminhada judaica, ou seja, eles estavam tentados a voltar para as sinagogas, eles estavam tentados a práticas que eram conflitantes com a caminhada cristã. E muitos desses irmãos estavam se tornando indiferentes, né, ao crescimento em Cristo. Por isso que o autor foi pontuar ali fortemente, dizendo que esses irmãos estavam ainda se alimentando de leite, ou seja, vocês estão querendo toda hora serem pegos pela mão e ganhar conhecimento que vocês, a essa altura da caminhada, já deveriam ser mestres, mas vocês ainda estão presos a esses conhecimentos básicos, né? Então,
A gente vai ouvir o autor falar hoje de novo sobre os conhecimentos elementares da caminhada cristã. E mais importante que esse autor vai pontuar é o que esses irmãos deveriam estar buscando, né? Eles deveriam estar buscando verdadeiramente conhecer a Cristo, eles deveriam estar com o coração verdadeiramente voltados a conhecer Jesus, ao invés de apenas buscar os conhecimentos básicos e isso seria suficiente para suas vidas. E eu fiz um paralelo na semana passada, trazendo para o nosso tempo presente, né? Como é que a gente pode ver isso, né, nas nossas vidas? Se a gente busca um conhecimento de Cristo que não passa de uma espiritualidade básica, né? Que eu vou à igreja todo domingo, ou eu faço aqui a minha oração, mas não há a minha transformação de vida, ou eu não busco na palavra de Deus aquilo que é esperado, né, da minha caminhada com Cristo, é muito provável que eu também esteja, em uma certa medida, negligenciando esse chamado ao crescimento, que é traduzido na minha busca verdadeira. Quero eu conhecer verdadeiramente Cristo ou não? Sou eu verdadeiramente alguém que busca o Senhor ou não? E é esse o ponto que o autor ele foi duro nesses irmãos, dizendo: olha, vocês ainda estão recebendo leite, porque na verdade vocês não querem conhecer a Cristo. Mas em não conhecendo a Cristo, não buscando a Cristo verdadeiramente, há um perigo. E é assim que ele vai começar o capítulo 6. Ele vai começar falando sobre esse perigo. Então vamos explorar aqui o capítulo 6. Antes eu quero falar de uns textos que são chave para a gente entender o capítulo 6 dentro da palavra de Deus. O livro de Gálatas todo, ele é muito semelhante ao que está acontecendo ali na carta, no livro aos Hebreus. A única diferença é que Gálatas é escrito para cristãos, mas que eram gentios, ou seja, cristãos não judeus, cristãos, muitos deles provavelmente gregos, mas enfim, outros povos ali, mas cristãos não judeus, que também estavam em algum momento de perseguição, em algum momento de tribulação. E é interessante que quando a gente lê Gálatas e a gente lê Hebreus, a gente vê que as questões que são levadas a esses irmãos são muito semelhantes, as tentações são muito semelhantes e o comportamento desses irmãos em relação a Cristo também é muito semelhante. Os gentios de Gálatas também estavam negligenciando a Cristo. E nós vamos ver que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai ter um posicionamento muito, muito, muito semelhante a esse irmão que escreve a Hebreus, né? É por isso até que algumas pessoas entenderam no passado que a carta aos Hebreus pudesse ter sido escrita por Paulo também, porque alguns dos argumentos aqui apresentados são argumentos que você encontra também nas cartas paulinas. Mas a gente já viu lá no início do estudo em Hebreus que é possível que tenham existido outros autores que escreveram essa carta que não Paulo. Mas então o livro de Gálatas como um todo é muito importante para o estudo do livro de Hebreus, e especificamente para o capítulo 6 de Hebreus, texto que a gente vai ler hoje, o capítulo 5 de Gálatas fala bastante, principalmente os primeiros versos de 1 a 6, nós vamos falar sobre isso. Também importante para a gente é a própria parábola que Jesus nos conta a respeito do semeador. E os irmãos conhecem bem essa parábola, onde Jesus explicando aqueles que recebem a palavra de Deus ao longo do caminho, ele faz uma analogia a um semeador que vai semear a terra. E no momento em que ele lança as sementes na terra, essas sementes elas caem em solos diferentes. E Jesus explicando aos discípulos essa parábola, ele fala que a semente é a palavra de Deus, quando ela é semeada, ela é lançada, e os solos são os tipos de coração que recebem essa palavra. E ali ele vai apresentar 4 tipos de solos que recebem a palavra de Deus. O primeiro solo é aquele que recebe a palavra de Deus, e ele chama de um solo pedregoso, é um solo que não tem terra fértil, onde essa palavra ela não tem nem chance de germinar. Ela, quando chega, é rapidamente confundida com outras questões que estão ali naquele solo e se vai.
e aquele solo que representa no limite uma pessoa que recebeu a palavra, ela nem conseguiu ter acesso à palavra. Um segundo solo já é um solo onde a palavra ela é recebida, inclusive com alegria, né? Rapidamente ela é entendida, porém, no momento das dificuldades, das adversidades, porque esse solo é um solo que não permitiu criar raízes, essa semente ela não germina como deveria e acaba morrendo, né? E isso é um exemplo de um grupo de pessoas que recebem a palavra de Deus e num dado momento, principalmente em relação às dificuldades, às tribulações, e aí lembra muito aqui esses dois períodos, né? Os irmãos aqui em Hebreus e os irmãos em Gálatas. Nesse momento eles acabam abandonando ali aquela palavra que antes receberam. Um terceiro grupo, muito semelhante a esse, também recebe a palavra. Essa palavra também encontra espaço para crescer, porém, agora o solo em si, não mais as questões fora do solo, mas o solo em si, por conta dos seus desejos, e aí o texto lá faz referência aos prazeres da vida, às riquezas, às preocupações. O próprio solo impede o crescimento dessa palavra. E aqui a gente pode entender aqueles irmãos que são deparados com a palavra de Deus, ela faz sentido em suas vidas, mas esses irmãos valorizam muito mais a sua vida do que a verdade que Cristo traz. E nesse valorizar da sua vida, dos seus próprios desejos, eles acabam sufocando o crescimento dessa palavra. E, obviamente, o último solo que Jesus vai explicar é o solo daqueles que recebem a palavra de Deus. Essa palavra também é entendida e é recebida, mas o resultado dessa palavra nesse solo é a produção de frutos. É um solo que frutifica. E a gente vai ver no texto de hoje que esse autor em Hebreus ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar desse solo que é o solo que agrada a Deus, o solo que frutifica, o solo que recebe essa palavra e dessa palavra ele gera frutos. Então, esses dois textos aqui, se os irmãos quiserem ler depois, para melhorar o entendimento do estudo, ajuda muito. Mas vamos direto ao texto. Esse é o texto que a gente está falando, capítulo 6, do verso 1 até o verso 12. A gente vai ler de uma só vez agora, mas depois eu vou, como a gente faz sempre, né, fatiar e explicar por partes. Mas vamos ler junto aqui. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Esse texto, antes de a gente começar a fatiá-lo, é um texto que traz muita dificuldade de interpretação. É um texto que, ao longo da caminhada cristã de muitos, ele pode trazer
momentos de dificuldade, porque ele fala ali de, poxa, como assim? Eu posso estar crucificando de novo o Filho de Deus? Eu posso cair? Ele fala sobre pessoas que aparentemente ali experimentaram tudo aquilo que é esperado de um cristão. É um texto que traz muita controvérsia, mas o ponto que eu quero trazer hoje de reflexão para a gente é, como cristãos, como quem busca o conhecimento de Cristo, quando lemos um texto desse, o que isso modifica ou mexe na nossa vida? Como é que a gente interpreta isso? Como seríamos nós hoje recebendo uma palavra dessa e o que sugere em nós? Quero trazer essa reflexão fazendo esse paralelo com esses irmãos que estão lá nessa igreja, esses hebreus, esses judeus que estão lá, no meio de perseguições, muitas vezes enfrentando a morte, e recebem esse texto, né, para ser lido na igreja deles. E aí os membros da igreja estão lendo para eles, como eu li aqui para a gente, e eles estão interpretando esse texto. Essa vai ser a nossa pegada hoje. Então, para a gente entender, vamos quebrar esse texto em partes aqui para ver o que cada parte fala. A primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 2, ela é claramente uma relação com o capítulo anterior que nós falamos. Ela é toda o ponto desse autor no que tange ao avanço à maturidade. Lembra que a gente fechou o capítulo 5 falando sobre aqueles irmãos que buscavam o Senhor, que eram perfeitos, né? Esses irmãos, eles não perdiam tempo discutindo as questões que eles já conheciam a respeito de Cristo. O que o autor falou no capítulo 5 como ensinos elementares, ele aqui vai repetir ensinos elementares, só que aqui ele vai expandir esse entendimento do que é o ensino elementar. Então, ele vai falar aqui, olha, o arrependimento, né? O arrependimento o arrependimento de atos que conduzem à morte, ou seja, arrependimento dos pecados, né? É elementar que todo cristão, Cristo pregava o arrependimento. Se a gente pegar das 7 igrejas lá em Apocalipse, onde João está falando, onde Cristo fala às igrejas, em 5 das igrejas, Jesus pede que elas se arrependam. E a gente pode ir lá olhar o texto lá, Laodiceia e todas as outras, eu não vou lá com você, mas em 5 delas a mensagem é arrependam-se, arrependam-se. Então, o arrependimento ele é básico. Entendam que aqui, quando a gente fala de básico, a gente não está falando de menos importante, a gente está falando de um conhecimento que, para todos aqueles que caminham na fé, que aceitam a Jesus, eles passam pelo processo de arrependimento, eles passam pelo processo de fé em Deus. Talvez aqui o batismo, talvez a questão aqui das imposição de mãos não seja uma coisa muito comum para a gente ouvir falar, mas a ressurreição dos mortos, o juízo eterno, são conhecimentos básicos de Cristo. Mas o que eu entendo que o autor está falando aqui, ele só abriu o leque do que seriam os ensinos elementares, porque, na verdade, se a gente lembrar do capítulo 5, a preocupação desse autor é que esses irmãos busquem cada dia mais conhecer a Cristo, e, obviamente, tem muito mais a conhecer de Cristo do que somente aquilo que foi apresentado a eles. Por exemplo, tem toda uma caminhada de vida cristã, né, que esses irmãos podiam estar buscando, e provavelmente eles estavam parando em discussões não básicas, mas preliminares ainda. E lembra que o capítulo 5 ele fala de irmãos que estavam durante algum tempo tendo essas discussões. Então aqui a gente não está o autor não está fazendo aqui uma crítica ou expondo um problema para alguém que acabou de entrar na fé. Ele está falando de irmãos que estão lá 10, 15, 20 anos caminhando com Cristo, mas ainda presos a conhecimentos lá do princípio, né? Para explicar um pouco esse meu entendimento aqui de que ele só está expandindo o universo de tópicos que são elementares, se a gente pegar lá em Gálatas, ele vai falar algo muito parecido, só que ele vai usar outras classificações para ensinos elementares. Vai dizer, ó, e ali em Gálatas a questão era em relação a circuncidar ou não circuncidar. Aqueles irmãos eles estavam sendo tentados a
a serem circuncidados, para serem semelhantes aos judeus, coisa que eles não precisavam fazer. Então, Paulo vai dizer, ó, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão vocês voltando àqueles mesmos princípios elementares? E aí Paulo vai falar algo diferente, vai falar princípios elementares fracos e sem poder. Tá? Querem ser escravizados por eles outra vez? Aqui, Paulo, aí ele vai explicar um pouco mais. Ó, vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Aqui já é agora, o que estava envolvido aqui também, esses irmãos, como eles estavam ali no meio de judeus, eles poderiam estar sendo tentados a observar, por exemplo, os festivais judaicos, o sábado, algumas questões relacionadas à lei. Então, o que eles estavam fazendo com eles aqui que esse autor tá mostrando? Você, olha, vocês têm um conhecimento mais apurado de Cristo que está disponível a vocês. Mas vocês estão rejeitando esse conhecimento e estão buscando coisas elementares que Paulo vai até expandir, vai dizer que são fracas, inclusive. Né? Aí a gente pegar um exemplo aqui de guardar o sábado, né? É algo que está no Velho Testamento, é algo que nós temos até alguns irmãos que praticam isso, mas o que Paulo está dizendo é: vocês poderiam estar além na caminhada com Cristo, porque Cristo vai dizer, até lá quando ele é confrontado pelos judeus a respeito do sábado, ele vai dizer: olha, eu sou o Senhor do sábado. Então a gente tem aqui esse ponto essa bifurcação, onde, se de um lado Jesus diz que é o Senhor do sábado, você tem esses irmãos que dizem que creem em Jesus, mas eles querem guardar o sábado. E aí Paulo vai falar: olha, você quer guardar o sábado, mas você não quer guardar o Senhor do sábado. Não faz sentido você estar fazendo. Você está se apegando a algo que é muito básico, que é muito primário, quando você tem acesso a algo que é muito mais elevado. Né? Você poderia ter sido, nesse momento, já iluminado, com conhecimentos mais apurados em relação a Cristo, mas você está negligenciando isso. Então, entendo eu que o autor aqui está só expandindo esse conhecimento, dizendo, olha, e aí trazendo para nós, né? Se a gente for trazer o que seriam os ensinos elementares para a gente hoje, né? Se a gente ficar preso, como eu falei semana passada, né? Ficar preso olha, eu só conheço de Cristo aquilo que os irmãos no Mitel me apresentam, ou o que o meu pastor na minha igreja, mas eu não busco a palavra de Deus, eu não busco um relacionamento com Deus, eu estou preso a ensinos elementares. Eu estou preso ao que o autor vai definir lá como o alimento líquido, leite. Eu estou preso àquilo que é importante em alguma medida, é importante eu conhecer, mas eu preciso me aprofundar nessa caminhada, eu preciso crescer e progredir nessa caminhada. Então, aqui, o primeiro chamado é o avanço à maturidade. O próximo ponto, que vai do verso 4 ao verso 6, que é o verso de maior controvérsia para o nosso entendimento, porque ele é um verso duro, é um conjunto de versos, né? Bem duro, porque ele vai falar sobre uma questão que para muitos não é conhecida, vai falar sobre apostasia, que é, na verdade, negar um conhecimento, ou negar a fé, ou negar uma religião. Apostatar significa rejeitar, negar, se afastar de. E esses versos podem trazer esse entendimento de irmãos que se afastam em alguma medida. Vamos tentar entender ele e ler com calma aqui. A gente tem algumas referências que a gente vai trabalhar junto aqui. Então ele fala, ora, para aqueles, e aí eu marquei aqui em negrito os pontos de tensão que a gente precisa olhar. Repara que o autor está falando para os irmãos ali em Hebreus, ele começa a dizer, portanto, deixemos os ensinos elementares, está falando de um grupo, e aqui agora ele começa falando de um outro grupo, né? Para aqueles, aqui é um outro grupo, para aqueles que uma vez foram iluminados. O que é ter sido iluminado? Repara aqui na palavra foram iluminados, ao invés de iluminar-se, né?
foram iluminados. Isso é, no meu entendimento, claramente uma ação que não vem do homem, né? Eles receberam uma iluminação, eles foram iluminados por algo que não vem deles. Provaram o dom celestial, né? A gente pode tentar buscar o conhecimento do que é provar o dom celestial. É provar os milagres, provar as capacidades, né, que aquele que uma vez é iluminado tem durante a caminhada com Cristo. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Esse ponto, então, é um ponto bem, né? Acho que aqui não há difícil haver controvérsia, né? Receberam o Espírito Santo em alguma medida, estiveram com o Espírito Santo ali, receberam algum tipo de orientação. Experimentaram a bondade da palavra de Deus, né? Ou seja, tiveram acesso à palavra e experimentaram, possivelmente, das promessas que ali estão descritas. E também experimentaram os poderes da era que há de vir. Entendo que aqui eles viram os milagres que foram feitos, eles participaram daqueles movimentos onde você tinha curas sendo ministradas, e a gente lembra que lá na igreja primitiva, né, os apóstolos Pedro, Tiago, Filipe, eles tinham uma unção e faziam muitos milagres, né? Então você tinha muitas pessoas que eram curadas e tal, e aqui a gente pode ver que algumas pessoas, elas participaram e viram esses poderes. Mas aí o verso 6 vem e diz que eles caíram, né? E a gente tem que entender, caíram como? O que é esse cair? Não é cair e levar um tombo, né? Esse caíram aqui é a palavra de apostasia, eles se afastaram. Eles se afastaram, né? E aí o texto diz que para esses é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, né? E lembra que a gente falou no início do verso lá, o arrependimento é um fundamento básico para todo aquele que crê em Cristo Jesus, né? Cristo nos chama a um arrependimento. E aqui o texto está dizendo que para esses não há mais possibilidade de arrependimento. Pois para si mesmo estão crucificando de novo, né? Ou seja, como se estivessem crucificando outra vez Cristo, o Filho de Deus. E não só isso, sujeitando de novo à desonra pública, né? Qual é a problemática desse texto, quando a gente estuda esse texto? A problemática é que, lá no início, quando ele fala para aqueles, e obviamente não é para esses irmãos que o autor de Hebreus está escrevendo, né? Porque o autor ele deixa claro que é para aqueles, mas quem são aqueles? A problemática está em quem são aqueles, quem são esses? E aí é que durante as interpretações ao longo da história, você vai ver diferentes opiniões e dá para entender o ponto de vista de cada uma dessas opiniões. Eu vou dizer para vocês aqui algumas opiniões, só para que vocês saibam, né, como algumas pessoas, quando se deparam com esse texto, como é que elas pensam. Bom, a primeira, e parece ser a mais direta e mais óbvia aqui, é que aqueles eram outros que não eram cristãos, né? O autor está falando para cristãos, ele fala aqui para outros que não eram esses cristãos, mas que também não eram cristãos. Então, poderiam ser judeus que não eram cristãos. Mas aí vem as problemáticas. Bom, se eles não eram cristãos, como eles experimentaram todas essas coisas aqui? Então, essa é uma possibilidade. Ó, o autor está falando para cristãos que experimentaram, para não cristãos que experimentaram todas essas coisas e caíram. Segunda possibilidade, ele está falando para cristãos que experimentaram todas essas coisas aqui e caíram. A terceira possibilidade é que ele está falando aqui para aqueles numa situação hipotética. Então, não tem um grupo específico que experimentou isso, mas é uma possibilidade de que isso aconteça se pessoas entrarem nesse processo. E essa possibilidade, eu diria que é uma das mais remotas de ser hipotética. Eu não acredito que a palavra de Deus tem questões que são hipotéticas. Eu entendo que os avisos são, de fato, diretos, né?
Tem uma quarta possibilidade que esse texto, eu também não compro muito essa, ele tem a ver especificamente com esse grupo de pessoas. Que grupo de pessoas é esse? Um grupo de pessoas que está passando por esse tipo de tribulação, que é tribulação de perseguição, inclusive perseguição que leva à morte, principalmente esse grupo dos irmãos do primeiro século, todos aqueles que foram perseguidos porque eram cristãos, né? Então seria uma coisa mais temporal. Também não compro muito esse caminho. E tem uma quinta versão, e aí, na verdade, não é uma quinta versão, ela tem a ver com esses irmãos aqui sendo cristãos, tá? Mas o texto aqui está falando de uma possível punição, né? Aqui na sua vida, ou seja, eles não têm mais arrependimento, mas eles, na verdade, serão resgatados anyway, né? Mas não terão, uma vez no céu, não terão o seu galardão, e aqui mesmo na Terra possivelmente terão uma destruição ou uma caminhada dificultada. Essa visão também é uma visão que não é uma das mais compartilhadas. As duas que têm uma tensão muito grande uma com a outra ou eles eram cristãos que apostataram, se afastaram, ou eles não eram cristãos, mas se pareciam muito como cristãos. Por que essas duas visões são as que mais geram tensão e as que mais geram, né, como eu posso dizer, as que mais têm respaldo não é a palavra, mas as que mais têm pessoas que seguem uma ou outra, por conta de alguns textos que a gente pode ler junto agora. Eu não vou ler todos com vocês, mas eu vou falar de alguns. Em 1 João 2,19, esse verso ele é muito forte, porque ele fala de aqueles que andavam conosco, mas não eram nosso. E porque não eram nosso, nos deixaram. Se alguém tiver aí a mão e quiser ler para a gente. 2,19, né? Isso. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é nosso. Então, repara, ali está em João, né, estão os discípulos falando entre si, tem esse grupo que aparece, e aí a gente tem essa explicação. Olha, esses abandonaram porque eles nunca foram nossos, embora estavam no nosso meio. Então, é possível que você tenha pessoas que estão no meio cristão, que se parecem com os cristãos, mas nunca foram cristãos. Quer ver um outro exemplo? Se a gente pegar a história lá do mago Simão, lá em Atos 8, tá aqui a referência também de 9 a 24, eu vou só resumir porque o texto é grande, mas a palavra de Deus diz que quando ele, que operava lá as suas magias, quando ele recebeu a palavra de Deus, ele creu e foi batizado. E ele, a partir daquele momento, passou a seguir os discípulos. E ele viu todos os milagres e ficou extremamente impressionado. Porém, quando Pedro chega e Pedro ora para que eles recebam o Espírito Santo, quando ele vê o Espírito Santo, quando ele vê a ação de Pedro orando e pedindo o Espírito Santo, ele se volta para Pedro e fala: Pedro, eu quero comprar esse negócio aí. Tem como eu comprar isso aí? Porque eu quero esse poder para mim. E aí Pedro fala uma coisa para ele muito importante, né? Resumindo a história, Pedro fala para ele assim: você não tem parte conosco, porque o seu coração ainda é mau. E aí a gente fica, né, com aquela situação: poxa, mas ele não creu e não experimentou todas as coisas? Ele tinha parte ou não tinha parte? Então, tá aí um outro exemplo. A gente tem também o exemplo de Marcos 3, 29, também é um texto pequenininho que dá para ler.
em Marcos 3, 29, vai dizer lá, quem puder ler para a gente, são aqueles que, Senhor, mas não, porventura não profetizamos no seu nome, não expulsamos demônios? E Jesus vai responder: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então você tem aí outro exemplo de pessoas que podem, em nome de Jesus, operar milagres, proclamar a palavra e ainda assim não ter parte com Cristo. Demetrios, acho que não é essa referência, não, é? Então botei outra referência, mas essa também vale. Mas lê de Marcos 3, 29 para a gente. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, Ah, visto que é beleza. Tá. réu de pecado eterno. Essa daí também é importante, que eu botei duas para cada lado. Então, essa que eu falei anteriormente, ela ainda está no lado ainda daqueles que se passam por, mas no fundo não são, né? Então, essa está em João, na verdade, onde esses homens chegam a Jesus e falam: Jesus, nós não expulsamos demônios em teu nome, não. Mateus 7 alguma coisa. Mas eu peguei duas passagens aqui agora para que a gente perceba um outro lado, tá? Marcos 3, 29 vai falar sobre o que a gente chama do pecado sem perdão, tá? E ela é importante, essa passagem é muito importante para esse texto da gente aqui. O que é o pecado sem Mateus perdão? 7, 21, Demetrios. Vai A falar. referência anterior, né? Mateus 7, 21. Mas o que é o pecado sem perdão? Lá em Marcos 3, 29, o Isaac leu lá, né? Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo já estão condenados, né? Aí é importante entender o contexto ali. O que está acontecendo ali? Jesus havia feito maravilhas no meio do povo. E os fariseus, vendo as maravilhas, acreditaram essas maravilhas a Satanás. Eles disseram: olha, esse homem faz essas coisas não por Deus, mas por Satanás. E nesse contexto, Jesus fala que eles estão blasfemando contra o Espírito. Ou seja, eles estão negando aquele conhecimento que eles foram expostos, estão negando que aquilo vem do Senhor. Eles estão, na verdade, dizendo que aquilo é mal. E por isso, nesse contexto, não há perdão. Por quê? Aí vem o texto aqui que eu quero trazer para a gente. Esses irmãos aqui é a mesma coisa. Repara que o texto fala que para eles não tem mais arrependimento, e para esses irmãos é como se estivessem crucificando de novo o filho. Porque, no limite, eles estão rejeitando Jesus aqui. Irmãos que provavelmente participaram de tudo isso, né? Foram iluminados, receberam dons, participaram da caminhada com os irmãos, mas num dado momento eles olharam para tudo e disseram assim: olha, isso aqui não tem nada de Cristo. Eu não creio em nada disso, eu rejeito isso. E nesse momento, quando eles rejeitam a tudo isso, eles estão rejeitando a Cristo. E por isso que, se Cristo é o único caminho para o arrependimento, se você rejeita o único caminho, logo não há mais caminho. O texto em Gálatas, quando a gente começa a ler a carta de Paulo aos Gálatas, o início do capítulo fala: Jesus é o único caminho. O único caminho é Cristo. Se você rejeita esse caminho, não há, portanto, um outro caminho para você. Por isso que esse texto é duro. E esses irmãos aqui, no meu entendimento, eles estão rejeitando a salvação em Jesus. E no que eles rejeitam a salvação em Jesus, não há mais arrependimento para eles, porque, de fato, é como se eles estivessem crucificando de novo. Por que o texto fala como se eles estivessem crucificando de novo a Deus? Né? Crucificando de novo a Jesus, o Filho de Deus. Porque é como se eles estivessem lá no momento da crucificação, com a salvação perante eles, e eles rejeitando. Então, isso aqui está trazendo somente uma memória, né, daquele momento onde os judeus rejeitaram a Jesus ali naquele momento. Então, se você hoje é exposto à verdade da cruz e você rejeita, é como se você estivesse rejeitando lá atrás. Essa é uma interpretação.
algum comentário até aqui ou tá facinho? Porque não é nem um pouco fácil esse texto. Posso comentar algo rapidamente? Pode? Hoje pela manhã eu estava refletindo em 1 Pedro 1, 18 e 19, e por muito tempo na minha vida, vou dar só um exemplo prático antes de ler esse versículo. Por muito tempo na minha vida, eu aprendi causa, diagnóstico e tratamento. Então foram 10 anos aprendendo causa, diagnóstico e tratamento, né? E quando a gente lê uns textos destes como Hebreus, a gente fica pensando, né? Como que esses irmãos podem andar junto? Como que às vezes a gente pode estar no meio de irmãos e acontecer uma coisa dessa, né? E quando eu fui com esse olhar, com causa, diagnóstico e tratamento, o Espírito Santo me levou para 1 Pedro 1, 18 e 19, hoje de manhã, refletindo com essa parte de Hebreus, que diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, eu lembro muito bem daqueles pacientes que chegavam no consultório, falava comigo, eu perguntava qual que era o problema. E falava, eu tenho 4 anos que eu tenho uma dor de cabeça. Mas aí, os 2 primeiros anos, eu pensei que era óculos. Mas agora, depois de 3 anos, eu fui no oculista e ele me mandou vir pra cá, porque não é o óculos. Então, ele tomava paracetamol, um remedinho para tirar a dor de cabeça, e nunca descobria a causa. E quando a gente ia ver, era uma inervação seríssima que tem aqui, que gerava dor de cabeça, um problema muito maior. Então, aqui, na carta de 1 Pedro, eu vejo que ele está alertando que o problema é a vã maneira de viver. O problema é a gente viver, ir às reuniões, achando que a gente que pode planejar, a gente que pode organizar, e tá tudo bem, né? E muitas vezes a gente experimenta do Espírito Santo, a gente vê as coisas do Espírito Santo, a gente vê a atuação dele, mas realmente não entende que as coisas espirituais não pode se comparar com as coisas terrenas, que os assuntos terrenos, eles não se comparam aos assuntos celestiais, né? E aí fica essa advertência também na questão de tomar cuidado, né? Para que a gente não confunda essas questões espirituais. Indo além, o cuidado aqui assim, esse autor ele não está, como se diz, né, contemporizando. É um aviso duro, é duro, não é simples. Não é para ser lido e não produzir em nós algum tipo de transformação. É claro que, se nós lemos esse texto aqui e entendemos de formas equivocadas, isso pode gerar aquilo que eu entendo que não é o que Deus quer de nós aqui. Eu vou falar, eu estou tentando dar aqui para vocês o posicionamento de algumas correntes em relação ao texto e tal, mas eu acho que tem algo mais valioso com esse texto aqui que a gente pode tirar para nós hoje, que vai muito naquilo que você falou, Lohane, e vai muito do que nós falamos semana passada. O que Deus espera, né, de nós? O que Cristo espera de nós? Ele espera uma busca de relacionamento. Ele espera um relacionamento que seja verdadeiro. Então, é lógico que esse relacionamento que não é verdadeiro, ele pode passar por essas condições aqui, mas a gente sabe que ele não é verdadeiro porque ele não vai produzir frutos. E a gente vai ver isso nos 2 textos que nós vamos ler na sequência, porque se a gente ler só o 4 e 6 fica muito confuso, mas lembra, a gente está lendo, a gente conhece todo o livro de Hebreus, ou está lendo todo o livro de Hebreus, e a gente tem que ler esse capítulo aqui. E o que o autor tem batido até então aqui? O autor tem batido na questão da incredulidade, na questão de receber Jesus
mas não receber Jesus crendo verdadeiramente. O autor tem falado a esses irmãos, lembra? A gente leu lá 2 estudos atrás, olha, a palavra de Deus, ela não é enganável, né? Quando você a obtém, quando ela é recebida, ela vai até o limite da sua alma, ela separa aqueles conhecimentos, aquela sua incredulidade que está lá no fundo, e te faz enxergar e te faz tomar uma decisão. Então, o que o autor está falando aqui é um posicionamento. Qual é o seu posicionamento em relação a Cristo? Você o busca verdadeiramente ou não busca? E no limite, o que esse texto vai trazer para a gente é uma reflexão em relação ao nosso posicionamento. Sou eu alguém que fui iluminado, que provei dessas coisas, mas que estou me afastando, estou negligenciando a Cristo, como esses irmãos? Né? Porque se sou, eu tenho que me arrepender, eu tenho que buscar a Cristo. Porque se eu estou nesse caminho, eu tenho que buscar. Por isso que eu peguei lá, não falei ainda, mas vou falar no próximo texto aqui, o texto de Gálatas, onde Paulo diz para esses irmãos, olha, avaliem cada um de vocês a sua caminhada. E essa avaliação é uma avaliação constante. Uma avaliação que faz com que você olhe para si e veja, poxa, como é que tem sido a minha vida. Deixa eu mostrar aqui os 2 versos que se seguem, que eu acho que eles ajudam muito a gente entender qual é a mensagem que está por trás desse aviso tão duro, mas é a parte mais prática desse aviso. O autor ele faz essa comparação. A terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, essa terra recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Por que o autor usa essa explicação aqui? Porque ele está dizendo o seguinte, ó, aqueles que foram iluminados, aqueles que receberam dons espirituais, aqueles que caminharam juntos, aqueles que passaram por tudo isso, ou seja, receberam a chuva que cai frequentemente, ou seja, receberam de Deus, através da sua palavra, todas essas capacidades e produziram frutos, esses são os que agradam ao Senhor. Esses são o que o autor vai falar lá no final do capítulo 5, os perfeitos, os que buscam a Deus. Agora, os outros que receberam provavelmente as mesmas coisas, mas produziram ervas daninhas e espinhos, ou seja, eles negaram o que receberam, eles foram no caminho oposto daquilo que eles receberam, esses são os que desagradam. E esses são os amaldiçoados. Então aqui mostra para a gente claramente agora que o cristão que de fato serve a Cristo e anda numa caminhada com Cristo, num relacionamento com Cristo íntegro, é necessário, tem que ser evidente na sua vida essa produção de frutos. Que frutos são esses? Se a gente for ler lá em Gálatas 19, 23, o texto de Gálatas ele vai falar quais são os frutos que são produzidos por aqueles que estão em Cristo e aqueles que rejeitam a Cristo. Os que rejeitam a Cristo, se a gente for ler lá em Gálatas 19, 23, Gálatas 5, 19, 23, você vai ver imoralidade sexual, mentiras. Se alguém puder ler para a gente, que esse texto é importante, você vai ver os frutos ali que são chamados frutos da carne, da nossa carne ainda afastada do Senhor. Pode ler, Demetrios? Ou alguém quer ler aí? Às vezes alguém quer ler. A Gabriela pegou aí? Pode ser, eu leio. Pode ler, Gabriela. Vou ver se eu consigo sem óculos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, dando uma pausa aqui, a gente viu aqui os espinhos e as ervas daninhas, né? São essas coisas, né?
Agora a gente vai ver quais são o que é a colheita proveitosa, o que é aquilo que é esperado daqueles que recebem a bênção de Deus. Que é onde a gente entra fazendo a autoanálise, se a gente tem, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E lembra que o texto de Gálatas que a gente está lendo agora, Paulo está exortando os irmãos em Gálatas de uma mesma forma que esses irmãos, que esse autor em Hebreus está exortando os irmãos hebreus. Ou seja, ele está dizendo para esses irmãos, olha, vocês têm a Cristo. Não tratem Cristo como indiferente, não deixem Cristo de lado por coisas menores. Né? Aqui agora eu acho que a gente pode fazer uma pausa para refletir, tá bom, mas e o que desse texto aqui, eu fiz essa pergunta para alguns irmãos, estava conversando, quando eu leio um texto desse, como eu tenho que me sentir? Porque questões diversas acontecem que, poxa, eu sou salvo, eu preciso fazer alguma coisa para estar salvo, ou perdi minha salvação, meu pecado. Que pecado é esse aqui? É todo pecado? Não, tem umas coisas aqui que eu acho que a gente precisa deixar claras para a gente prosseguir. Bom, a primeira coisa, esse texto aqui não está falando de os irmãos que escorregam por conta da carne, que muitas vezes nos leva a decisões erradas na vida. Né? Isso vai acontecer na vida do cristão até o fim da vida, assim diz a palavra de Deus. Esse texto fala daqueles que, de uma forma indiferente, se relacionam com Cristo. O que é isso, de uma forma indiferente? Eles tratam Cristo como algo secundário ou menor. Esse era o problema ali em Hebreus. Lembra quando começa o livro? Cristo para eles era menor que os anjos. Depois Cristo era menor que Moisés. Agora, no capítulo que a gente está lendo, Cristo para eles era menor que o sumo sacerdote. E o autor está o tempo inteiro mostrando o quê? Não, Cristo é o único e ele é maior que todos. Então, o problema que está sendo tratado aqui é como nós enxergamos a Cristo. Se colocamos qualquer coisa, né, entre o nosso caminho a Deus, entre nós e Cristo, qualquer coisa, estamos tratando Cristo com indiferença. Esses irmãos aqui, eles estavam buscando voltar para a sinagoga e com isso fazer a apreciação do sábado, crendo que com isso também eles estavam sendo salvos. Então, eles colocaram, tudo bem, eu sirvo a Cristo, mas eu também faço tal coisa. Tá? Vou dar exemplos aqui. Eu vou à igreja todo domingo, mas eu também sou fã de filosofia e creio que a filosofia guia o homem. Foi para o caminho contrário. Se você coloca qualquer coisa, né, no seu relacionamento com Cristo de modo a diminuí-lo, você está incorrendo nesse problema que o irmão de Hebreus está falando. Então, de novo, não é um pecado, poxa, eu menti, estou incorrendo nesse problema aqui. Não é isso. Não é isso. Aqui é o problema de você, de fato, diminuir Cristo, diminuir a sua cruz. Segunda coisa que a gente não está falando aqui, a gente falou aqui de irmãos, podem ser cristãos ou não cristãos. Salvação, perdi a salvação. A salvação do crente não está relacionada ao crente, está relacionada ao Salvador. A salvação dada por Cristo Jesus é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus em nós. Nenhum homem pode, querendo ele, se salvar. É Cristo quem salva. O que compete a nós é crer verdadeiramente se ele salva. Se cremos verdadeiramente que ele nos salva, estamos salvos para sempre. Mas se em alguma medida nós desconfiamos, nós não cremos que ele salva, nós já não estamos salvos. Então, esse é outro ensinamento importante. Então, a salvação, ela
concedida por Deus, ela é eterna. E não cabe a nós, não há nenhum trabalho que façamos para sermos mais salvos ou menos salvos. Não existe. Mas se nós não cremos, se temos dúvidas, se cremos, né, como aqueles irmãos lá, por isso que o texto de Hebreus vai usar muito aquele exemplo lá dos irmãos que estavam entrando na Terra Prometida, né? Eles receberam a palavra, mas eles não receberam com fé, ou seja, eles não creram verdadeiramente. Por isso que quando os espias voltam, alguns falam, não entra lá, não vamos seguir com Deus, não, Moisés está demorando, não. Sempre tinha essa tensão, essa dúvida. Se há em nós dúvida em relação à salvação que Cristo nos dá, nós temos um problema, porque nós não estamos crendo. E é somente crendo em Jesus, crendo no trabalho que ele fez e não no que eu faço, né, que eu sou salvo. E a terceira coisa que esse texto nos diz, até o verso 8, sim, que a nossa fé, que é o título que eu coloquei aqui, que eu chamei de perseverança, né, mas perdão. Aqui, ó. A nossa fé, ela só é provada por nós mesmos quando ela gera frutos. Porque se eu creio verdadeiramente, logo eu produzo fruto para aquele que me cultiva. Então aqui, ó, nós somos a terra e quem nos cultiva é Cristo. Né? Cristo cultiva o nosso coração com a sua verdade, com a sua santidade. E se eu creio verdadeiramente, o resultado disso é o quê? Uma vida transformada. É uma vida transformada que gera frutos. Tem que haver essa geração de frutos. Se não existe essa geração de frutos, eu preciso questionar isso diante do Senhor. O que está acontecendo na minha vida? Porque eu deveria estar gerando frutos. Né? Então, essas são as coisas que estão sendo faladas aqui. Por isso é que o que esse autor vai fazer? Ele vai fechar falando assim, meus irmãos, são palavras duras que eu falei para vocês. Ó, mesmo falando dessa forma, ou seja, ele está avisando ali, olha, eu fui duro. Eu, de fato, fui duro. Mas, ele completa, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Por quê? Ele está dizendo para esses irmãos que, olha, quanto a vocês, nós esperamos coisas melhores. Mas repara que ele vai dizer que esperam coisas melhores com base no verso 10. Ele fala assim no verso 10, ó, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Repara aqui, ó, a convicção do autor em relação a esses irmãos está onde? Está no resultado da vida desses irmãos. A vida desses irmãos é uma vida que gerou algum fruto. Então, esse autor está dizendo, olha, estamos convictos de coisas em relação a vocês são melhores, próprias das salvações. Por quê? Porque Deus ele não é injusto e nós vemos o que vocês têm feito. Aqui tem uma questão muito que a gente pode também estudar, a questão da fé. Qual é a fé que salva? Né? O Tiago, que é um livro também muito importante para a gente ler no contexto aqui também de Hebreus, Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Né? O que Tiago quer dizer? Tiago quer dizer exatamente o que esse irmão está dizendo aqui. Ó. Aqueles que verdadeiramente creem, eles produzem o fruto. Ou seja, a fé que é salvadora é uma fé que tem como consequência a geração de frutos. Toda fé que é dita como fé, mas não tem produção de frutos, é uma fé que não é salvadora, pelo menos num primeiro momento. Pode estar havendo ali uma dificuldade, e esse irmão que crê que tem fé e não tem produção de frutos na sua vida, deveria se arrepender, né? E chamar, trazer ao altar do Senhor o que está acontecendo com a minha vida. Porque talvez haja necessidade de arrependimento ainda. Então, quando o Tiago fala que mostre-me tua fé, que eu te mostrarei, mostre-me tua fé sem obras, que eu te mostrarei minha fé pelas obras, ele está dizendo isso aqui que esse irmão constatou. Tá vendo? O que esse irmão constatou? Olha,
nós estamos convictos de coisas melhores para vocês, porque nós vemos a responsabilidade que vocês têm com Cristo, porque vocês têm a responsabilidade com os santos. E Deus não é injusto de deixar isso à parte. Né? Então, essa fé foi evidenciada. E aí o verso 11 continua. Ele fala, então, ó, eu dei esse aviso duro para vocês, não estou dizendo que vocês estão nessa condição, porque eu vejo que vocês não estão. Mas eu dei esse aviso duro porque eu quero que vocês se mantenham numa condição de frutificar até o fim. Aí aqui entra o chamado à perseverança, né? Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão. Que prontidão é essa? Prontidão no servir a essa fé. Prontidão em exercitar essa fé. Né? Quero que vocês mostrem isso até o fim, para que tenham plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes. Aqui ele volta ao ponto daqueles, né, que, não observando o seu crescimento em Cristo, se tornaram negligentes e caíram. E aí ele faz um contraponto dizendo, é melhor que vocês imitem aqueles que por meio da fé, olha a fé aí agora, e da paciência recebem a herança prometida. Então, esse autor mostra um aviso que é duro, mas ele fala para esses irmãos, olha, mas eu vejo em vocês o resultado da fé de vocês. E o que ele fala para eles é, mantenham isso, busquem isso no tempo que se chama hoje. Aqui a gente pode traduzir essa prontidão até o fim, lembra que eu falei isso em alguns estudos atrás, né? Nós somos muito lineares, né? Nós somos newtonianos, né? Nós não temos essa visão aí mais de universos paralelos. Então, para a gente existe o passado, o presente e o futuro, né? Mas nós estamos lidando com Cristo, nosso Deus, e para Ele tudo é hoje, tudo é agora. Né? Então, a gente pode traduzir aqui, ó, mostra essa mesma prontidão hoje, agora. É agora que é importante eu mostrar o quê? Eu falo muito para a Gabi, né? As obras, segundo Tiago, em relação à fé, as obras são a materialização da fé. Muitas pessoas entendem obras como sendo caridade, ou como sendo coisa física, ou como sendo... As obras que Tiago defende são a materialização da sua fé. Nesse caso aqui, esses irmãos, qual foi a obra deles aqui? Eles ajudaram os santos que passavam por alguma necessidade. Né? Na sua vida, isso pode ser refletido de uma forma completamente diferente. Né? Porque você crê em Cristo, você é chamado para uma obra específica que vem da fé que você tem, entendeu? E é isso que é a evidência da sua maturidade com Cristo. Algum comentário aqui? Vai, Regis. Só bem rápido, essas obras, esses frutos, eles são não importantes em número, mas em natureza, né? Porque uma pessoa pode ser não cristã e pode ser um filântropo, ou ela pode ser enganado que ela é cristã, mas não é, mas na vida dela ter muita boa obra, né? Uhum. Então, a obra que o Senhor espera e o fruto que o Senhor espera de nós é nada mais, nada menos do que a obediência à vontade dele. E a gente só é capaz de conhecer essa vontade dele através do relacionamento com ele, né? Uma vida que persevera na comunhão com ele, no relacionamento, na obediência, conhecendo e fazendo a vontade dele, né? E daí a gente vai fazer o que ele quer, quando ele quer, como ele quer. E às vezes é uma coisa, às vezes são várias coisas, às vezes é uma coisa a cada dia, né? Aí o Senhor sabe. Mas é a vida que o Senhor viveu, né? Eu não faço nada de mim mesmo, senão aquilo que o meu Pai manda. Perfeito ponto, Regis, porque é exatamente isso, né? Se a gente for trabalhar essa questão aqui das obras sem o entendimento da fé em Cristo, a gente vai trabalhar em caridade, a gente vai trabalhar exatamente naquilo que não é o que Tiago está dizendo e que muitas vezes a gente entende errado. É o que eu falei,
as obras que Tiago defende são a materialização da fé que nós temos em Cristo. E essa fé que nós temos em Cristo, ela parte dele para nós. Então, quando eu estou disposto a fazer algo, o meu Senhor não sou eu. Esse é o princípio. Porque se o Senhor daquilo que eu vou fazer sou eu próprio, então eu já estou demonstrando aqui que não há fé, ainda que haja obra. Então, é o que o Regis falou. Aí essa obra, ela é uma obra que não é a obra que é esperada, não é a obra que Tiago defende. E, infelizmente, a gente tem, sim, diversas pessoas que têm um entendimento de obras, né? E não me entenda errado, não, acho que é importante, mas não é a coisa mais importante. O que é mais importante é eu exercitar a minha fé. A minha fé vai levar a obras, eu não tenho dúvida disso, mas eu preciso saber que o Senhor que rege essas obras, que são a materialização da minha fé, é Cristo, não eu. Então, e aí eu acho que é um exercício muito simples para o cristão. O problema é que a gente não faz isso todo dia, né? Quando eu estou fazendo algo, eu pergunto: quem é o Senhor dessa obra? Essa obra reflete a fé em quê? Muitas vezes reflete a fé nas suas convicções, muitas vezes reflete a fé no seu estilo de vida, mas ela é só importante quando ela reflete a sua fé em Cristo Jesus. Demetrios, Fala, Isaac. falando isso aí, eu lembrei da relação de Cristo em sua obediência ao Pai, né? Então, Cristo ele foi o tempo todo obediente ao Pai. E para você ser obediente, você precisa de instrução, né? A que eu devo ser obediente, né? E a gente vê na vida de Cristo que ele orava e orava muito. Então, o que está muito ligado com essa questão de que, eu creio em Cristo, mas eu sou fiel às minhas boas obras e não àquilo que Cristo quer que eu faça. Isso também se dá muito ao fato do fraco relacionamento com o Senhor, né? Se eu não tenho um relacionamento forte com o Senhor, como é que eu posso saber, ou como o Regis gosta de falar, como é que eu vou ver a mão do meu Senhor me dizendo o que fazer? Obviamente eu vou fazer aquilo que eu quero, né? Então, se você tem para você ter um relacionamento de obediência genuína, para colocar um termo mais específico, uma obediência genuína, você tem que conhecer o seu Senhor, você tem que saber aquilo que é da vontade dele que você obedeça, né? Exato. E aí eu queria ler para a gente, para fechar aqui essa visão, o que Paulo fala, exatamente na linha do que você falou agora, Isaac. Lá em Gálatas 6, de 1 a 4, lê para a gente, e eu acho bastante interessante, como a gente reconhece... eu botei 6, não, é 6. Não, 9 é o texto de Hebreus, mas aqui é a referência de Gálatas 6, 1 a 4. Exatamente no que você estava falando, Isaac, como é que eu sei lá quando o que eu estou fazendo agrada ou desagrada a Deus? Como é que eu sei que quando o meu irmão está fazendo? Vamos ler lá o que Paulo diz aos Gálatas, de 1 a 4. 6, de 1 a 4. Lê? Pode ler. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um do seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Aí ele termina, porque cada um levará o seu próprio fardo. Exatamente. Então, aqui o ponto de Paulo aqui para fechar toda essa exortação dele, e vale aqui para o ponto dos irmãos em Hebreus, é que nós temos que avaliar, sim, a nossa caminhada, os frutos que estamos gerando
e principalmente para quem estamos gerando esses frutos. O resultado da nossa caminhada está servindo para glorificar a quem? A Cristo ou a nós mesmos? Então, para mim, acho que o ponto importante desse texto para reflexão, do texto em Hebreus, é uma reflexão hoje, agora, da nossa caminhada e, como ato contínuo, a busca do arrependimento. Estamos nós servindo a Deus verdadeiramente? Estamos avaliando verdadeiramente aquilo que somos chamados para fazer, né? Podemos nos gloriar de que estamos servindo? Ou será que a gente está caindo como esses irmãos que caem? E ali no texto de Gálatas deixa claro a importância da igreja, a importância desse momento nosso junto aqui, onde temos que ajudar-nos uns aos outros. Por quê? Porque esse aviso aqui em Hebreus não está aqui à toa. Não está aqui à toa. Ele está aqui para fazer com que nós reflitamos sobre ele e nos arrependamos no tempo que se chama hoje. Então é isso, acho que a gente fecha aqui esse aviso, mas para que a gente não fique com o sentimento de, poxa, mas aí se eu preciso refletir, eu sou falho, então não tem jeito, não tenho esperança, não vou conseguir, porque eu sozinho sou incapaz e tal. Você pode sair com esse entendimento, né, de que, poxa, eu posso me tornar negligente, será que eu não estou me tornando negligente? Você pode sair com essa insatisfação e tal. Esse capítulo vai continuar de uma forma linda, porque o autor lá no verso 19, no verso 20, ele vai falar, mas meus irmãos, vocês não estão sós. Jesus está com vocês. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é aquele que está mediando, nesse exato momento agora, as tuas faltas, as tuas questões em relação a Deus. E ele conhece as suas dificuldades nesse momento. Então, esse autor ele não vai fechar, ele não vai deixar esses irmãos com um sentimento de derrota. Muito pelo contrário, ele vai falar, meus irmãos, agora é a hora. Se a gente for ler lá o verso 19, ele vai dizer que Jesus é a âncora. Jesus é aquele que nos garante, né, que Deus está conosco por meio dele. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para completá-la. Então, nós não estamos sozinhos. Então, nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, porque Jesus está lá. Jesus ele é o mediador entre nós e Deus, e ele nos conhece, ele é sensível às nossas faltas. Então, o que esse autor vai terminar dizendo é, apesar desse aviso duro, apesar de ter muitas coisas para vocês ainda para a caminhada e vocês têm que ser perseverantes, apesar de tudo isso, confiem que Cristo está lá. Né? Então, é isso. Então, a nossa confiança está em que Jesus está mediando a nossa caminhada no tempo que se chama hoje. A todo instante. Irmãos, algum comentário final para a gente encerrar? Eu tenho. Falando sobre fé, eu acho sempre importante a gente pensar na questão do exercício da fé. Lendo hoje uma parte do diário do avô do Pedro, um livro, uma história de fé, se eu não me engano, que acho que Isaac leu, Regis, Raquel, Lohane, ele estava contando a respeito dele ter um recolhimento, né, um lar de idosas, e eles tinham, acho, o cultivo de abelhas, e ele estava tendo problema nesse cultivo de abelhas, e ele foi, esse pastor, ele foi para o quarto, ele foi orar, pedindo a Deus que mandasse alguém para ir lá olhar e que também providenciasse o dinheiro, porque ele não tinha. E no dia seguinte, apareceu a pessoa lá que cuidava das abelhas e também teve um irmão que fez uma doação e era exatamente o dinheiro que ele precisava para pagar. E eu fiquei pensando, o quanto a gente acredita nessas histórias?
o quanto de fato a gente tem fé nessas coisas. Porque a gente prega um Deus que abriu o Mar Vermelho. Então, eu acho que é importante hoje a gente sair, como o Demetrios falou, com essa reflexão, confiantes também que Cristo nos ajuda, mas o quanto a gente tem feito esses exercícios de fé que o pastor Miranda Brito fez, porque ele confiava que Deus ia responder. O quanto nós temos de experiências pessoais na nossa vida nesse sentido, porque o Deus é o mesmo, o Deus que nós servimos é o mesmo. É claro que vão ser experiências diferentes para cada um de nós, mas o poder de Deus é o mesmo e ele continua operante. E o quanto a gente crê nisso, né? Eu acho que pelo menos é a reflexão que eu tenho feito na minha vida, porque a gente fala do George Miller, a gente fala do pastor Miranda Pinto, mas nós somos servos desse Deus. Nós estamos aqui hoje, numa sexta-feira, abrindo mão de estarmos nos divertindo, curtindo nossos filhos ou curtindo um dia quente, para aprender a respeito desse Deus. Então, que a gente busque exercitar a nossa fé. Porque isso, como o pastor Miranda Pinto disse, o Senhor mostra quem o Senhor é, e eu glorifico o Senhor pelo quem o Senhor é. Amém. Eu peço um pouco de paciência dos irmãos para um pequeno tempo. Eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor também trouxe ao meu coração, e peço ao Senhor também que Ele abençoe, né, a nossa mente, a nossa energia, para a gente ficar mais um pouco, porque o Senhor tem falado aos nossos corações que esse tempo, né, que a Gabi falou, de gastarmos, talvez para o mundo, desperdiçarmos essas horas na sexta-feira, na verdade, para nós é um privilégio, o Senhor tem falado ao nosso coração, né, porque tem sido um tempo que vai contar para a eternidade, né? Então, é um preço pequeno por tudo que o Senhor tem nos abençoado, para estarmos aos pés dele. Na verdade, a gente é muito grato por isso. Então, eu peço ao Senhor também que Ele confirme esse sentimento e dê um pouco mais de atenção e paciência aos irmãos, porque eu gostaria de compartilhar algo também. E se alguém precisar sair também, fique à vontade, eu não vou ficar ofendido se alguém sair no meio do que eu estou compartilhando. Mas estou falando porque talvez eu vou estender um pouco mais do que 2 minutos, mas eu queria compartilhar relacionado ao versículo 9, porque isso que o Demetrios terminou falando, né, que vai haver um grande encorajamento, a gente pode ver claramente que ele já faz o encorajamento no próprio versículo 9. E o encorajamento vai aumentar mais ainda à medida que a gente vai ler a passagem do próximo estudo, né, que é o que o Demetrios citou. Mas eu gostaria de entrar nesse encorajamento que ele já fez, para que a gente reflita qual é o outro lado, né? Há uma exortação, mas há também esse encorajamento. Então, o que está em jogo, que pode ser perdido, é terrível, né? É miserável a vida que é vivida dessa forma que cair, né? Ficar à parte do caminho, se distrair de Cristo, ser indiferente a Cristo, isso é terrível. É representado pelo que Esaú fez. Ele tinha um direito de primogenitura e ele simplesmente vendeu aquilo por um prato de lentilha. Isso é só um pálido exemplo do que está em jogo. Mas esse é o lado negativo, né? Agora o lado positivo. Se você não deseja isso, se você deseja atender e responder, reagir ao Senhor, né? Se nós desejamos nos arrepender de qualquer padrão que a gente esteja satisfeito de vida cristã e queremos mais, queremos dar mais, ser mais quebrantados e ter o nosso coração mais e mais conquistado pelo Senhor, então o que há para nós, né? Que é o que ele vai falar aqui. Quanto a vós outros, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. É muito interessante que ele está falando no plural, né? Coisas melhores e pertencentes à salvação. Algo que o Senhor também tem falado para nós é que
a questão da salvação, de sermos livres, sermos justificados pelo sangue de Cristo e não haver condenação, não vamos para o inferno, porque o Senhor nos substituiu na cruz, o Senhor tem confirmado em nossos corações também que isso não é tudo. Isso é enorme, isso é inestimável por nós. Seremos eternamente gratos ao Senhor e jamais compreenderemos totalmente o que ele fez naquela cruz, o preço que ele pagou, mas não é tudo. Isso é o começo, isso é a providência de Deus para nos trazer de volta para o cumprimento do propósito. Né? Ele não criou o homem para redimir o homem, ele criou o homem para algo maior do que isso, para um relacionamento eterno com ele. Né? Fomos convidados a entrar num lugar proibido, onde só as 3 pessoas da Trindade estão, nessa comunhão da Trindade. Ali fomos convidados, é algo que os anjos não conhecem e desejam conhecer, como Pedro diz, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Isso nos é oferecido. Então é muito mais do que simplesmente sermos livres do inferno. Mas então eu gostaria de compartilhar algumas coisas, né? Que são essas coisas melhores e pertencentes à salvação que nos são oferecidas. Eu vou pedir aos irmãos que abram só um texto, em 1 a Reis, capítulo 10. 1 Reis 10, versículo 4 a 9. Nós vamos ler esse texto com uma lupa do Novo Testamento. Muitos de nós sabemos, estamos familiarizados que Salomão é uma figura de Cristo. Ele foi um rei de Israel que apontava também uma figura pálida de qual seria o verdadeiro rei desse universo, qual é o rei salvador que Deus proveria para Israel, mesmo que Israel o negaria, né, que é Cristo. Então, eu gostaria de fazer uma leitura desse texto apontando para o Novo Testamento, né? As coisas aqui como figurativas foram coisas reais e concretas, mas para o que elas apontam? O que o Senhor fala ao nosso coração através da história, né, do Antigo Testamento. E também não é uma leitura exclusiva, né? Outros irmãos que quiserem acrescentar outras coisas, é bem-vindo. Então, 1 Reis 10, versículo 4. Nós temos aí a visita da rainha de Sabá a Salomão. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Então, nós temos aí a rainha de Sabá, irmãos, e eu estava olhando no Strong a definição de Sabá, o que significa essa palavra, e uma das traduções é 7. E os irmãos sabem o que é o 7 na palavra de Deus, né? Completude, perfeição. Então, nós poderíamos ler como que a rainha de tudo que é completo, a rainha da perfeição, foi visitar Salomão e foi avaliar, né, o reino dele e quem ele é. Lembrando que Salomão aponta para Cristo, né? Então, ela viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa. Qual é a comida da mesa de Cristo, irmãos? O que ele nos oferece? Ele põe uma mesa farta perante os nossos inimigos. E ele é o nosso alimento. Nós nos alimentamos do pão celestial. Ele é aquele que é o pão e que vai ao faminto, né? E ele nos alimenta e nos satisfaz para a eternidade. Então, sempre mantenha em mente coisas melhores e pertencentes à salvação. É isso que podemos experimentar a cada dia na nossa vida. A comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais. Qual é o lugar dos oficiais de Cristo, irmãos? Eu lembro os irmãos de Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Onde? Bênçãos celestiais nas regiões, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o lugar dos oficiais de Cristo. Lugares celestiais em Cristo. É aí que nós estamos. Estamos sim com os nossos pés sobre essa terra, mas em espírito estamos em Cristo. Não pertencemos aqui, pertencemos à pátria celestial. O serviço dos seus criados. Como a Gabi falou, né? Nós somos servos do Deus Altíssimo.
A nossa causa é a causa maior desse universo. Somos mordomos do Criador. Somos mordomos daquele a quem tudo pertence. E ele é soberano, irmãos. Ele tem poder para tudo. Então, quando nós obedecemos a ele, nós estamos agradando o nosso Deus, o nosso Rei. Que privilégio sermos servos dele. Se nós não formos servos dele, nós somos servos do diabo. E o diabo, ele veio para destruir. Então, que grande salvação nós temos. O traje deles. Qual é o traje dos servos de Cristo? Fomos vestidos com vestes santas. Um manto de justiça foi posto sobre nós. Vestes mais alvas do que a neve. São os trajes dos servos de Cristo. Os seus copeiros, né? A gente lembra lá de Neemias, aqueles que serviam o rei, né? Então, nós temos esse salmo que o Isaac fez referência, que eu falo da mão, né, do Senhor, é em referência a esse salmo, porque fala assim no salmo, como a serva ela está atenta à mão do seu Senhor. Então nós estamos atentos a essas mãos perfuradas, somos copeiros do rei, e ele é o nosso Senhor, e com suas mãos ele nos mostra por onde ele quer que a gente caminhe, ele aponta quem ele quer que a gente sirva, né? Como e onde ele quer que a gente faça a obra dele. Aí fala também, e o holocausto que se oferecia na casa do Senhor, né? Nessa época eram feitos muitos holocaustos, mas isso é também um símbolo, né, do holocausto que nós desfrutamos, que é um só. Ele foi feito uma vez por todas na cruz do Calvário, e ele tem valor eterno. Então, qual que foi a conclusão dela? Ela ficou fora de si. A rainha da perfeição, aquela que tinha tudo, ela ficou fora de si. E ela diz ao rei: foi verdade a palavra a teu respeito, que ouvi na minha terra a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Aí agora a gente pode se juntar a ela e dizer ao nosso Senhor, né? Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Esses somos nós, irmãos. Somos felizes porque somos servos dele, porque ouvimos a sabedoria dele. Quão terrível, quão triste, sem esperança, miserável seria a nossa vida se ele não tivesse aberto os nossos olhos, tirado a escama dos nossos olhos. E se você ainda não experimenta isso, hoje é o dia que ele está te oferecendo tudo isso. As riquezas de Deus disponíveis para o homem caído e miserável, que está acostumado com lixo, agora pode comer à mesa do rei desse universo. Que bênção para nós. E ele fala também, no 9, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Qual é o rei que o homem pode propor? Ele é um Saul, ele é um Bolsonaro, ele é um Lula. Ele sempre vai ser um pecador miserável que não pode fazer nada pelo homem. Mas qual é o rei, segundo o coração de Deus? Quem é o rei que ele quer pôr sobre nós, para o nosso bem? É Jesus, irmãos. É o seu próprio filho. E ele teve que pagar esse alto preço para que ele pudesse hoje reinar nos nossos corações. Então, que realmente a gente possa ser liberto do engano de viver para qualquer outro motivo. Os irmãos aqui de Hebreus, eles estavam sendo tentados a viver para a lei, voltar para aquelas coisas infantis do Novo Testamento, do Antigo Testamento, né, que eram símbolos, eram sombras. Agora, nós talvez não sejamos tentados para isso, porque nenhum de nós vem desse contexto judaico, mas nós somos tentados a viver uma vida para esse mundo, para uma carreira profissional, e que desperdício, irmãos. Nós colocarmos em jogo a nossa família, colocarmos em jogo a nossa caminhada com esse Deus para viver nessa terra alguns anos, 80 anos, ou mais um dia, porque a gente não sabe quando que a gente vai partir dessa terra. Mas então que o Senhor nos livre, irmãos, de trocar algo tão excelente, tão alto, tão sublime, por qualquer coisa menor. E aí no Novo Testamento nós temos, né, João falando, porque todos nós
temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, esse é um versículo que deve sondar, que a gente deve se perguntar: Senhor, hoje eu tenho experimentado a sua plenitude, hoje eu tenho experimentado graça sobre graça. Se não, então dobremos nossos joelhos e busquemos, porque o Senhor, ele está desejoso de dar, o braço dele está estendido, mas ele dá para aqueles que buscam. Em 2 Coríntios, né, o texto também que eu acho que está em muita conexão a tudo que o Demetrios compartilhou, 2 Coríntios 3, 16 a 18. É um versículo que nos confronta também. Ele fala assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa é a nossa rotina, irmãos. A nossa rotina não é acordar, comer, dormir, e acordar, comer, dormir, acordar, comer. Não é essa. A nossa rotina é essa aqui, ó. Sermos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor. Mas isso apenas se nós o buscarmos, se nós o obedecermos e vivermos com Ele. Então é isso, irmãos. É isso que está disponível para nós. Coisas melhores pertencentes à salvação. Coisas que estão em Cristo, estão nele. O Senhor não nos dá nada fora de Cristo, é Ele. Né? O Paulo fala em Efésios: não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele não fala, não foi assim que aprendestes sobre Cristo, é aprendestes a Cristo. Quando nós vamos à palavra, oramos, temos comunhão com os irmãos, buscamos o Senhor, o Espírito Santo não nos dá informações sobre Cristo, ele nos dá a vida de Cristo. Amém. Regis, se você me permite, faltou talvez um verso importantíssimo aqui no que você estava lendo lá em 1 Reis 10, e eu espero que eu complete aqui. No verso 13, pegando a mesma alusão aqui a Salomão como Cristo, né? Cristo deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Então, aqui, a rainha de Sabá, representando talvez um de nós, tendo a dimensão de tudo aquilo que Cristo pode dar, e Ele é o Senhor de todas as coisas, né? E a rainha de Sabá, aqui, talvez com toda a sua capacidade, né? No verso 10 diz que ela deu uma fortuna em ouro, mas o grande rei deu tudo o que ela desejou e pediu. A gente está diante do grande rei. Não há limites para aquilo que o nosso rei pode nos conceder, se verdadeiramente cremos. Né? Então, tudo isso que o Regis apresentou aqui para a gente, numa visão do que é servir e estar com esse rei, vai ainda muito além. Vai ainda muito além. É isso. É isso, meus amiguinhos. Como o Regis falou, semana que vem a gente vai continuar nesse estudo e a gente vai, talvez você pode até considerar, Regis, continuar essa exposição à luz dos próximos versos, que é onde o autor vai falar bastante desse grande rei, né? Que para nós é uma âncora, é uma certeza, é uma promessa que não falha, né? E que a gente já pode usufruir dessa realidade no tempo que se chama hoje. Estamos perdendo tempo, né? E podemos ganhar tempo. E aí, vamos fechar? Tem mais uma... Quer fazer uma musiquinha aí, Isaac, Lô? Temos. Vamos louvar aqui com um louvor que, quando o irmão Regis falou da cegueira, de tirar a venda, a gente vai louvar com um louvor que a gente lembrou aqui. Dá o tom aí que eu pego aqui. Não consegue. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue
sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Tenham uma sexta-feira abençoada. Para aqueles que estão no churrasquinho. Rodrigo, prazer de tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu, grande. muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Seja bem-vindo sempre. A gente tem o encontro presencial também, estamos voltando aos poucos agora, por conta desse período do corona, né? Mas agora a gente está voltando. Presencial é mais gostoso, tá? O virtual é bom, mas o presencial é muito melhor. Então, a gente tem um momento ali de confraternização, a gente vê os irmãos. Então, espero que você tenha essa oportunidade também de encontrar com a gente no presencial algum dia. Mas muito feliz de tê-lo aqui, que Deus abençoe a tua vida, a tua caminhada, a tua família. Abraço. Abraço a todos, muito obrigado. Beijinho, amiguinhos. Tchau, Daniele, tchau. Eclisson, você também está aí, eu sei que você está falando pouco, mas Deus te abençoe, espero que esteja tudo bem lá com seu filhinho também, esposa. Tchau, bebê. Tchau. Tchau, Daniele. Tchau. Regis, tchau. Tchau, pessoal. Abraço. Bom vê-los. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Calma, essa aí é minha irmã. Tchau. Tchau.